Namastê, Om Shanti. O Deus que habita o meu coração, ouvintes, saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, trazendo para vocês sempre aqui os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual. A Levir, não deixem, caros ouvintes, de conhecer a loja esotérica virtual, que há 15 anos está no ar na internet, trazendo realmente muitos materiais interessantes para aqueles que estão buscando. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês temas do livro O Sistema Solar, do querido Major Arthur E. Powell. Temas realmente que nos trazem o lado oculto do sistema solar, ouvintes. Esse que é realmente um tema muito difícil, mas que nós temos conseguido aqui trazer algumas ideias para vocês, sempre dentro de um sentimento, ouvintes, de liberdade de pensamento, não impondo nada para vocês, mas sim trazendo ideias que compõem a sua cultura espiritual e que, obviamente, favorecem a nossa introspecção, a nossa compreensão sobre esses temas. Realmente temas difíceis, e hoje nós vamos abordar aqui um tema realmente muito interessante, um tema que nos vai falar de membros da grande fraternidade branca. Nós vamos falar com vocês, ouvintes, sobre o tema aqui que é abordado no 17º capítulo do livro O Sistema Solar, que vai nos falar sobre os Manus. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar, ouvintes, de Manu, então seja bem-vindo, pois nós vamos aqui tentar trazer para vocês, ouvintes, a que se refere essa temática dos Manus, porque normalmente aqueles que ouviram alguma coisa ouviram falar sobre um determinado Manu, pois na Índia, ouvintes, esse termo Manu é muito conhecido, porque a Índia, com o seu sistema social, ele tem realmente uma grande herança com relação a aquele personagem histórico que nós vamos mencionar, e também como que ele se posiciona, ouvintes, dentro da grande fraternidade branca. Então, quando nós trazemos o tema Manu, ouvintes, nós estamos falando, na verdade, de um cargo dentro da grande fraternidade branca. Um dos cargos realmente mais elevados de um dos seres da fraternidade branca, que tem uma das funções mais importantes para a humanidade. Pois o Manu, caros ouvintes, o Manu da raça, o Manu de um sistema planetário, é aquele mestre de sabedoria que alcançou realmente uma iniciação muito elevada, e a ele lhe é confiado a evolução física, a evolução racial de uma civilização, de uma raça, e há aqueles Manus que são inclusive condutores da humanidade através das cadeias planetárias. E o livro aqui, O Sistema Solar, nos diz: a palavra Manu é um termo genérico utilizado para uma classe de inteligências diretoras de muitos graus ou categorias diferentes. Assim, o Manu que preside a evolução de 7 cadeias sucessivas é o Manu de um esquema de evolução, embora seja habitualmente apelidado de Logos da cadeia planetária.
Então o termo não é muito preciso, porque parece implicar que ele está encarregado de uma cadeia planetária, embora tenha, na verdade, a seu cargo 7 cadeias. Um termo mais acurado seria o de logos de um esquema evolutivo, mas como já dissemos, o nome geralmente empregado é o de logos planetário, ou logos da cadeia planetária. Debaixo do logos da cadeia planetária trabalha um Manu, encarregado do desenvolvimento de uma cadeia planetária. A ele podemos dar o nome de Manu da cadeia planetária ou simplesmente o Manu desse planeta ou dessa cadeia planetária. Abaixo dele há um Manu responsável pela evolução de uma ronda, ou seja, um giro nos 7 grandes planetas, conhecido como Manu da Ronda. Trabalhando sob as suas ordens, há um outro grau de Manu, incumbido de um período global, ou seja, da vida em um planeta, que inclui naturalmente as 7 raças raízes. Esse pode ser denominado Manu de um período global ou período mundial. Por sua vez, sobre a sua direção há outro Manu separado, ao qual se cometeu ou se encomendou a supervisão de cada raça raiz, usualmente denominado Manu racial ou Manu de uma raça raiz. Então, ouvintes, esse tema ele nos traz realmente uma visão de cargos dentro da fraternidade branca que nem sempre são mencionados porque eles são realmente mestres de sabedoria, estão envolvidos com a evolução dos grupos humanos como um todo, quer seja um sistema solar, quer seja um planeta, quer seja uma ronda planetária ou quer seja uma única raça raiz. Então, na verdade, existem vários Manus, né? E lá na frente, aqui o livro Sistema Solar, ele menciona que Manu é exatamente um termo que corresponde ao intervalo entre os 2 períodos de manifestação, ou seja, entre um Manvantara e outro, né? Justamente esse intervalo é mencionado como termo Manu. Mas para que nós não nos percamos, ouvintes, dentro desse conhecimento que pode ser novo para os meus ouvintes ou para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela Ustream, também você que está nos acompanhando aqui em vídeo nas gravações pela Ustream, nós estamos levando para vocês, ouvintes, esse conhecimento sobre os Manus. Como nós dissemos, na Índia, caros ouvintes, o termo Manu ele é sempre associado com um personagem histórico, né, que se diz ser o responsável pelo grande código de ética que rege a sociedade indiana, pois teria sido esse Manu histórico que redigiu o chamado código de ética, o código de leis, chamado as leis do Manu. E exatamente é esse código de ética, caros ouvintes, que é responsável pelo chamado sistema de castas que existe na Índia há muitos e muitos milhares de anos e que de certa forma é o sistema, caros ouvintes, que está vigente aí pelo mundo afora, pois nós sabemos que as sociedades humanas elas são estratificadas, né? E é exatamente essa estratificação que é mencionada
no código, as leis do Manu. Então, genericamente, né, nós temos aqueles que estão nos acompanhando aí pela Ustream, nós temos aí a divisão, né, das chamadas castas indianas, que são justamente os brahmanes, os kshatriyas, né? Os brahmanes, se comparado com o corpo de um homem, seriam aqueles que governariam a cabeça ou a boca. E os brahmanes, que a casta brahmane, que é a casta superior, são chamados também de sacerdotes. Abaixo deles estão os kshatriyas, que são os guerreiros, né? E hoje em dia, mais modernamente, também até os políticos, né? E originalmente seriam os guerreiros, e a eles, no corpo humano, eles corresponderiam aos braços. Abaixo desses kshatriyas estão os vaishyas, né? Que são genericamente os comerciantes, né? Ou a burguesia. E eles corresponderiam ao corpo humano, as coxas, né? E também as pernas. E finalmente, né, na base, né, do corpo estariam os chamados shudras, ou a casta daqueles que servem, né? E nós podemos perceber, ouvintes, que de certa forma, com outros nomes, esta pirâmide social, ela está presente em todos os países do mundo. Pois, se nós visualizamos esse esquema como uma pirâmide, a chamada casta dos serviçais ou os proletários é aquilo que se chama de povo, né? Em todos os livros, né, sagrados, nós temos sempre o povo, a grande massa de seres humanos que trabalha muito, ganha pouco e carrega todas as outras castas nas costas, né, com o seu trabalho, com os impostos que são recolhidos. E acima desses é que estão realmente os vaishyas, ou seja, os comerciantes, os kshatriyas, os guerreiros ou políticos, e os brahmanes acima de tudo, que são os sacerdotes. Essa divisão, ela é encontrada, né, justamente no texto das leis do Manu, que é um texto que hoje em dia muito criticado, né? O sistema de castas, na verdade, ele é proibido oficialmente na Índia, mas infelizmente então há literaturas, né, sobre essa divisão, ouvintes, que de muitas formas acaba trazendo uma série de injustiças sociais, mas que os hindus seguem praticamente ao pé da letra, se bem que hoje em dia parece que as coisas estão sendo flexibilizadas lá na Índia, mas o conceito que eles têm é que quando o indivíduo nasce numa determinada casta, ele deve permanecer durante toda a sua vida naquela casta social na qual ele nasceu. Mas o verdadeiro Manu, caros ouvintes, ao qual nós estamos querendo mencionar para vocês, não é exatamente esse que todo indiano conhece, mas sim é aquele que está mencionado nos gráficos, né, que nos traz uma compreensão da própria fraternidade branca, que tem uma divisão muito clara, né? A fraternidade branca, ela é liderada por um grande ser que não pertence à nossa humanidade, que veio da cadeia venusiana há cerca de 16,5 milhões de anos atrás, né? Se é que eu estou me recordando bem das datas,
mas há muitos milhões de anos atrás, os grandes seres espirituais da cadeia venusiana estabeleceram na Terra a fraternidade branca. Então aqui no gráfico nós temos o rei do mundo, como assim ele é chamado. Ele é a cabeça da fraternidade branca. E ele estaria realmente numa iniciação muito alta. Abaixo dele estaria o Buda, que é o grande instrutor, né? E aquele que atinge a maior elevação espiritual, só abaixo do rei do mundo. Inclusive se diz que 3 Budas vieram exatamente com o senhor Sanat Kumara, que é o outro nome que se dá ao rei do mundo, aquele que preside a fraternidade branca. E esses Budas vieram junto com eles e compõem, juntamente com o Buda que foi produzido pela nossa humanidade, que foi o senhor Gautama Buda, o núcleo da fraternidade branca aqui na Terra. Mas bem abaixo do Senhor do Mundo e dos Budas estão 3 grandes cargos dentro da fraternidade branca, que obviamente são os mais importantes dentro da atividade da fraternidade branca no mundo. Então esses 3 cargos são justamente o cargo de Manu, o cargo de Bodhisattva e o cargo de Mahashohan. O Manu é responsável pela evolução física, pela evolução racial, material dos corpos dos seres humanos. O Bodhisattva é, por assim dizer, o instrutor das religiões do mundo, todas elas, indistintamente. E o Mahashohan é aquele que preside a atividade de diversos raios, né? Do 3º até o 7º raio estão a cargo do Mahashohan. Mas nós vamos, na sequência, passar aqui a um gráfico bem mais animado aqui, que vocês vão poder visualizar exatamente uma divisão mais genérica da fraternidade branca, para que nós compreendamos, ouvintes, exatamente como se divide esta hierarquia, ouvintes, que tem seres tão elevados. Então, analisando a composição da grande fraternidade oculta, o grande governo oculto que é a fraternidade branca no planeta Terra, ele começa, né, obviamente, por uma divisão de iniciações, né? Ou seja, os mestres que nós conhecemos normalmente, eles têm 5 grandes iniciações e estão divididos, né, dentro dos 7 raios divinos que se manifestam na Terra, no sistema solar. Esses 7 raios são advindos das 7 grandes inteligências que estão bem abaixo, ou logo abaixo, quero dizer, da consciência de Deus, da consciência do Logos solar. Então, dentro dos 7 raios, nós temos mestres que atingiram, então, o grau, né, de Asseca, que seria a 5ª grande iniciação. Então, quando o indivíduo da primeira até a 4ª iniciação, os iniciados têm essa denominação. São chamados iniciados, são grandes discípulos, mas ainda não são seres aperfeiçoados. Quando eles atingem a 5ª iniciação, eles recebem a denominação de assecas, é porque eles se transformaram então em mestres de sabedoria, e então a eles se abrem as chamadas 7 portas da evolução. Os mestres que nós conhecemos, na verdade, eles são mestres que escolheram ficar com a nossa humanidade.
acima dos mestres de quinta iniciação estão os Chohans, ou seja, Chohan é uma palavra sânscrita que quer dizer senhor. Então eles são senhores dos 7 raios. E continuando a hierarquia, nós temos mestres que têm a 7ª iniciação, que é o caso dos Manus, né? E também é o caso do Bodhisattva e do Mahashohan. E aí nós temos uma divisão por raios, ouvintes. O Manu sempre é um mestre do primeiro raio e ele sempre atua nas características do primeiro raio. Já o Bodhisattva é sempre alguém que atua como instrutor do mundo na linha do segundo raio. E o Mahashohan é aquele que rege exatamente do 3º até o 7º raio. Provavelmente por isso que ele é realmente muito importante para todos os mestres, porque ele tem um trabalho muito extenso que vai desde o 3º raio, que é o raio da filosofia, passando pelo 4º raio, o raio da arte, da harmonia, o 5º raio, que é o raio da ciência, o 6º raio, que é o raio da devoção, da religião devocional, e finalmente o 7º raio, o raio do ritual, da ritualística e também da administração e do controle sequenciado das ações. E acima desses estão exatamente os Budas, divididos, né, em Buda e Pratyekas Buda. Os Pratyeka Buda são Budas do primeiro raio. E infelizmente, nos primeiros anos desta literatura, quando foi revelada essa estrutura, se chamaram os Pratyekas Budas de Budas egoístas, o que é um termo que realmente não cabe a eles, porque eles não trabalham na linha da instrução, como trabalhou o Sr. Gautama Buda. Eles são seres que atuam no raio do poder, no raio que trata justamente com os Manus, com a evolução dos seres humanos. E na 9ª iniciação está exatamente o chefe da Fraternidade Branca, aquele que é chamado o jovem das 17 primaveras. Só que cada primavera para ele tem 1 milhão de anos, ouvintes, que é Sanat Kumara, também mencionado na literatura cristã como Melquisedeque, o grande rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo. É assim que a Bíblia o menciona. E acima do Senhor do Mundo, ouvintes, só existe um único cargo na Fraternidade Branca, que é o chamado Vigilante Silencioso, que é um cargo daquele que preside toda a evolução de uma cadeia, como uma cadeia terrestre, do começo até o seu final, garantindo a transmissão dos pensamentos, das ideias que vêm do Logos planetário até que essas ideias cheguem até a corporificação no plano físico. Então, para nós sermos mais específicos com a estrutura, caros ouvintes, dos 7 raios e os seus diversos mestres, né? Nós podemos mencionar aqueles que são aqueles mestres que presidem os 7 raios atualmente, que são os mestres diretores, por assim dizer, dos raios. Se o PowerPoint aqui resolver funcionar, nós vamos mostrar para vocês exatamente esses mestres. No primeiro raio está o mestre Moria, que também é coadjuvado pelo grande mestre da Índia, que é o senhor Agastya. Mas o mestre Moria é aquele que tem realmente uma grande atuação no mundo,
atualmente no primeiro raio, que é um raio que mexe com o poder, com o militarismo, com a política, com os grandes deslocamentos populacionais e por aí em diante. E é o raio do poder. O segundo raio, que é o raio da sabedoria, tem como grande mestre o mestre Kuthumi, que outrora esteve encarnado no Ocidente com Pitágoras. E o segundo raio é o do amor, sabedoria, que trata com as religiões, principalmente os ensinamentos e a educação. Já o terceiro raio é o raio da adaptabilidade, ou também chamado raio da filosofia. O seu grande Shohan é chamado o mestre veneziano. Entre outras manifestações, como a filosofia, está também nesse raio a ciência oculta da astrologia. O quarto raio vence, que é chamado o raio da harmonia através do conflito, é presidido pelo mestre Serapis, que é um antigo mestre egípcio, e é ele, ouvintes, que preside realmente o raio artístico, o raio da harmonia pelo conflito. Ele, entre outros, foi que imprimiu na mente dos artistas egípcios esta grande característica de pintar os mistérios sagrados, como nós vemos nos grandes murais, na arte egípcia em geral, que chegou, sobreviveu até os nossos tempos. O quinto raio, que é o raio científico, é presidido pelo mestre Hilarion, que foi no passado o grande neoplatônico Jâmblico, né? E o quinto raio é aquele que estuda as ciências e as forças naturais. E o sexto raio é o raio da devoção, e é presidido pelo nosso conhecidíssimo mestre Jesus, que apenas 100 anos após a sua encarnação como Jesus, se reencarnou como Apolônio de Tiana e depois surgiu na Índia como Sri Ramanuja, um grande sábio do hinduísmo. E para nós esse é um raio muito interessante, muito importante. E falta mencionar o sétimo raio, o raio do cerimonial, que é presidido por aquele que entre os ocultistas é chamado o mestre Hakox, mais conhecido publicamente, mundialmente, como o Conde de Saint-Germain, que era um dos nomes que ele usava quando ele circulava nas cortes europeias. E esse mestre, ouvintes, que é o mestre do sétimo raio, o raio do cerimonial, da administração, do gerenciamento controlado das coisas, ele tem realmente um amor muito especial pelo Ocidente. Ele trabalha realmente com muita força, com unhas e dentes para a evolução aqui da nossa parte do mundo. Então o Conde Saint-Germain, ou o príncipe Hakox da grande casa da nobreza húngara, aqueles que conheciam a sua estirpe real, ele se encarnou muitas vezes no Ocidente e apareceu como Roger Bacon, como Francis Bacon, como Conde Saint-Germain. Teve muitas das suas ideias publicadas sobre a alcunha, caros ouvintes, de Shakespeare. Shakespeare não foi só um grande dramaturgo, mas era também um dos pseudônimos que o mestre Hakox, o Conde Saint-Germain, utilizava. Mas nós estamos mostrando isso para vocês, ouvintes, para que fique realmente marcado a estrutura, o funcionamento da grande fraternidade dos mestres. E nós vamos continuar falando mais especificamente sobre o trabalho do Manu, que é um trabalho realmente
ligado com a estrutura física, a evolução física dos seres humanos. Nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, e sempre convidando vocês para se juntarem aqui no trabalho da Levir. Visitem a Levir, www.levir.com.br, e se você quiser nos ajudar, ouvintes, fechar o círculo da energia conosco, se associe na Levir, nos ajude a manter esta iniciativa e outras no ar. Voltaremos em instantes, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo temas do livro O Sistema Solar, falando com vocês aqui hoje do tema do Manu, ou dos Manus, caros ouvintes, que é realmente um dos temas mais esotéricos aí desse livro O Sistema Solar, porque dos mestres da Fraternidade Branca, o Manu ele tem um trabalho muito específico. Ao contrário de outros mestres que têm a seu cargo o trabalho de instrução, o trabalho de iniciação, o Manu, ouvintes, é aquele mestre que trabalha o lado físico. É aquele que se encarna fisicamente e traz da mente divina o ideal do que deve ser o corpo físico,
daquela raça, daquela sub-raça onde ele se encontra, e ele vai, caros ouvintes, melhorando, vai adaptando o tipo físico da humanidade de forma que ela vá cada vez mais incorporando os seus aspectos divinos. Então, desde a época da Lemúria, ouvintes, que começou com gigantes, né, com seres que, se nós tivéssemos ainda hoje lêmures como eles eram há vários milhões de anos atrás, antes, por exemplo, da época da separação dos sexos há 18 milhões de anos atrás, nós teríamos seres humanos, né, entre aspas, com mais de 10 metros de altura, que realmente assustaria qualquer um, pareceriam mais monstros. Então, desde aquele ser humano monstruoso, ouvintes, que quando e se forem encontrados indícios arqueológicos, né, ossadas, né, fósseis desses seres, realmente eles não vão se encaixar em nenhum modelo que a ciência atual concebe a evolução da humanidade. Daquele tipo, ouvintes, da Lemúria, se evoluiu muito durante muitos milhões de anos. Os Manus foram aperfeiçoando os corpos físicos da humanidade, até então, ouvintes, que se chegou no tipo da Atlântida, né? Que tinha realmente uma altura muito mais elevada do que se tem hoje. Os Atlantes tinham uma altura média de 2,20 metros, chegando até a 2,5 metros de altura, e até o homem moderno, ouvintes, tudo isso está levando cerca de 30 milhões de anos que a humanidade está evoluindo aqui na Terra. Desde a extinção dos dinossauros, que foram realmente seres que foram trazidos para cá desde a cadeia lunar, porque era esse o tipo de animal que existia na cadeia lunar. Então, os dinossauros reinaram aqui por cerca de 60 milhões de anos. O planeta foi totalmente dominado pelos répteis gigantes, os dinossauros. Depois da sua extinção, se abriu realmente o campo para que a humanidade pudesse se encarnar e pudesse se desenvolver. Mas isso realmente não foi uma coisa fácil, ouvintes. E tudo isso está a cargo dos Manus. O Manu é que tem que fazer esse trabalho, ouvintes, realmente hercúleo, de se encarnar fisicamente e trazer os ideais divinos para a manifestação na matéria. E o livro aqui, o Sistema Solar, nos diz também o seguinte, com relação à transferência da vida de uma cadeia planetária para outra. Então ele menciona aqui os chamados Manus sementes, que são aqueles Manus que transferem a vida física de um planeta para o outro, né? Principalmente quando termina a cadeia planetária. Então o Manus semente reúne em si mesmo, na conclusão de uma cadeia planetária, todos os resultados da evolução dessa cadeia e transporta-os para a esfera intercatenária, o nirvana dos habitantes da cadeia que terminou, e alimenta-os dentro de si e finalmente entrega-os no momento marcado ao Manu raiz da cadeia planetária seguinte. Então, recebendo os produtos evolutivos da cadeia que acaba de concluir, o Manu raiz segue o plano do Manu semente, determinando os momentos e os lugares para introduzir as várias classes de entidades em seu reino na cadeia seguinte. Então, a função do Manu semente, portanto, é dirigir todos os preparativos para a transferência da imensa população
de uma cadeia planetária para a seguinte. E a do Manu raiz é fazer todos os arranjos para receber essa população e introduzir as muitas classes de entidades na sequência apropriada e nos momentos adequados. Então, eis aqui um exemplo do trabalho de um Manu semente. O Manu semente da cadeia lunar parecia ter um vasto plano, de acordo com o qual agrupou as entidades da cadeia lunar, dividindo-as depois das suas últimas mortes físicas, dividindo-as em classes, subclasses e subclasses, de maneira definida, aparentemente por alguma espécie de magnetização. Isto deu início a regimes particulares de vibração, de modo que as pessoas que trabalhavam melhor num desses regimes se reuniam no mesmo grupo, e as que trabalhavam melhor em outro se agrupavam de maneira semelhante e assim por diante. Parece que esses grupos se formaram automaticamente no mundo celestial, de maneira muito parecida com aquela com que a poeira fina forma figuras num disco que vibra ao impacto de uma nota musical. Nesta tarefa gigantesca, o Manu semente foi ajudado por inúmeros grandes seres que obedeceram às suas instruções. Todo o vasto plano foi levado a cabo com uma ordem e uma inevitabilidade impressionantes. Os resultados da cadeia precedente, arrumados, tabulados e arquivados, se pudermos empregar essas palavras. Sobre essas inteligências de muitos graus voltadas para dentro, que vivem uma estranha e lenta vida subjetiva, sem ideia de tempo, o Manu semente derrama um fluxo intermitente do seu estimulante magnetismo. Um fluxo contínuo as faria em pedaços, de modo que ele o verte sobre elas e depois se interrompe. Elas dormitam talvez por 1 milhão de anos, assimilando o fluxo lentamente. Depois ele derrama sobre elas outro fluxo, e assim sucessivamente durante milhões e milhões de anos. Aos que puderam presenciar essa cena estranha, muitas analogias ocorreram. Bulbos cuidadosamente colocados sobre prateleiras, inspecionados de tempos a tempos pelo jardineiro. Ou também a imagem se parece com camas de hospital visitadas dia após dia pelo médico. E finalmente chegará o momento em que o grande jardineiro distribuirá seus bulbos e sementes para serem plantados. O local do plantio é a cadeia planetária seguinte, e os bulbos são as almas vivas. Então, o trabalho de um Manu, transportando grupos de entidades de uma cadeia ou de uma ronda, etc., a cadeia seguinte ou ronda seguintes, lembra-nos as histórias dos Puranas hindus sobre o Manu que cruza o oceano num barco, levando consigo as sementes de um novo mundo, e dos registros hebreus de Noé, que guardou numa arca tudo o que era necessário para repovoar a terra depois do dilúvio. As lendas preservadas nas escrituras das religiões baseiam-se a miúde em acontecimentos verdadeiros do mundo oculto. É realmente um relato muito interessante, esse que nos faz compreender, ouvintes, que é um trabalho muito difícil, esse que os Manus têm ao seu cargo, né? Então, tudo isso, caros ouvintes, culminou com a transferência dos seres da cadeia lunar para a cadeia,
terrestre. Então, o Manu semente da cadeia lunar é Chakshusha. Ajudado por dignidades, estas o informaram do modo com que os membros de qualquer divisão especial responderam às influências que ele lhes despejou durante o intervalo entre cadeias do Nirvana. E o princípio seguido no envio de entidades à nova cadeia, a chamada cadeia terrestre, é de que os menos adiantados em idade ou desenvolvimento são mandados primeiro, a fim de habitarem as formas mais primitivas. Os mais adiantados seguem depois que as formas tiverem evoluído para um estado mais elevado. Exemplos serão dados, posteriormente. E o Manu, raiz da cadeia terrestre, é chamado de Vaivasvata, ou chamado Vaivasvata Manu, que não deve ser confundido com o Manu do mesmo nome, encarregado da quinta raça raiz e da maravilhosa civilização ariana. O Manu raiz Vaivasvata, que dirige toda a ordem de evolução na cadeia terrestre, é um ser da quarta cadeia do esquema venusiano de evolução. E 2 dos seus assistentes vêm da mesma cadeia, e um terceiro é um alto adepto, ou seja, um alto mestre, que se adiantou mais cedo na cadeia lunar. O Manu da quarta raça raiz, a raça Atlante, foi também um mestre venusiano. Conhecido como o senhor Chakshusha Manu, ele foi um chinês de nascimento e de casta muito elevada. Então, o Manu raiz de uma cadeia precisa atingir o nível fixado para a cadeia ou cadeias em que ele é humano e se tornou um dos seus senhores. Logo passa a ser um Manu de uma raça, em seguida um Buda Pratyeka e depois um senhor do mundo ou chefe da fraternidade branca. E essa é toda uma divisão, ouvintes, do trabalho dos Manus. Além disso, cada cadeia fornece um número de seres humanos bem-sucedidos, os chamados senhores da cadeia. E não confunda esse termo cadeia aí, caros ouvintes, com os presídios, hein? Pelo amor de Deus, porque a tradução, cadeia foi feita em cima do termo string, quer dizer corrente, Então, cadeia, vocês imaginem o encadeamento dos anéis de uma corrente. Não imaginem, caros ouvintes, quando nós falamos aqui cadeias planetárias, que são presídios ou que nós estamos presos em algum lugar. Não é isso, caros ouvintes. Então, assim, por exemplo, para a cadeia terrestre, há 7 classes de senhores da Lua, isto é, êxitos dos planetas da cadeia lunar que operam sob as ordens do Manu da cadeia terrestre. Antes de começar a tarefa que lhe foi destinada, o Manu de uma corrente, de mundos ou de uma cadeia planetária, ou mesmo de uma ronda, examina a parte da forma pensamento do Logos de Deus relativo ao seu trabalho, e fala descer a um nível de fácil alcance para constante referência. A mesma coisa é feita no nível mais baixo pelo Manu de cada mundo ou globo, ou os Manus de cada raça raiz. Então, ouvintes, o grande trabalho do Manu é sempre o de corporificar fisicamente as ideias divinas, principalmente, caros ouvintes, pela sua encarnação material, porque se não houvesse essa encarnação física, ouvintes, não se poderia atingir
o nascimento de uma nova civilização. Quando nós começarmos a estudar aqui as diversas cadeias, as diversas raças e sub-raças da nossa cadeia terrestre, vai ficar mais evidente o trabalho do Manu. E obviamente que existem Manus de tão elevada consciência que nós não conseguimos compreender direito, né, o que ele realmente faz, porque é um trabalho muito árduo, caros ouvintes, um trabalho que revela, primeiro, uma grande iluminação, uma grande percepção das ideias cósmicas, do que deve ser o homem físico, o homem material. Então, os Manus das raças raízes, eles, assim como todos os outros mestres, ele tem o seu corpo físico, e ele então inicia esse novo tipo fazendo modificações no corpo físico do ser humano, para que ele venha a se adaptar, principalmente para melhor manifestar a espiritualidade. Então, quando se criou, quando se desenvolveu a raça Lemuri, a Lemúria, a preocupação era muito forte com o corpo físico. Quando se desenvolveu a raça Atlante, ouvintes, a preocupação era mais com as emoções, com o corpo astral e a relação das emoções com o corpo. E hoje em dia, quando nós estamos na quinta grande civilização, na quinta grande raça, o foco é com a mente, com o pensamento. E nós podemos ver que claramente esta civilização atual é uma raça marcadamente mental. É óbvio que nós tivemos um avanço muito grande com a chegada dos senhores de Vênus, porque toda essa nossa cadeia planetária, ouvintes, ela deveria ter sido dedicada ao desenvolvimento das emoções, né? Por isso que o nosso chamado corpo físico, na verdade, ele é um corpo líquido, ele é um corpo que é 70% de fluidos. E os fluidos, os líquidos, eles têm relação direta com as emoções. E então, o que movimenta realmente o ser humano são as emoções. Foi exatamente o advento dos mestres da fraternidade venusiana que fundaram aqui a fraternidade branca na Terra. Eles que ficaram conhecidos como senhores da chama é que deram, ouvintes, o impulso da civilização, o impulso da mente, e abriu para os seres humanos a possibilidade de não viver, ouvintes, simplesmente como animais, como caçadores, como viviam os homens das cavernas. Foram os membros primitivos da grande fraternidade branca que trouxeram o conceito de civilização, o conceito de ciência, o conceito de religião, e é isso, ouvintes, que está alavancando a evolução da humanidade hoje. E quando nós estudarmos as raças, as sub-raças, vai ficar mais claro, ouvintes, o desenvolvimento que foi provocado no corpo físico do ser humano através da atuação dos Manus, que conduziram grupos de seres humanos através do planeta para que houvesse uma modificação, obviamente genética, para que houvesse uma aprimoração e um novo tipo humano, uma nova civilização, uma nova forma de sentir, de pensar, realmente começasse a existir. Só para finalizar, nós temos aqui, dentro da série de PowerPoints aqui do KVK Neru, nós temos, isso aqui eu não tive nem tempo de traduzir de uma tradução que nos chegou ao espanhol, nós temos os nomes exatamente de muitos desses Manus que têm atuado
nos últimos milhões de anos. Então, o Manu da nossa cadeia terrestre é justamente o Manu chamado Vaivasvata, o Vaivasvata Manu, e se menciona vários outros Manus, como Dipankara, e toda uma lista aí que vocês, aqueles que estão nos assistindo pela Ustream, estão acompanhando, né? São vários nomes que são mencionados na tradição hindu e que, obviamente, ouvintes, são aqueles que conduziram a esta evolução através dos tempos. E há realmente uma certa confusão, porque o Manu da atual raça raiz, que é a raça ariana, ele também é chamado de Vaivasvata Manu. Então há essa confusão com o Manu de toda a cadeia terrestre, que é também chamado de Vaivasvata. Mas apesar dos dois terem esse nome, eles têm trabalhos diferentes. O trabalho do Manu da raça ariana foi de conduzir homens da quinta raça Atlante para o Oriente, e é isso, dentro da mitologia dos hebreus, é exatamente isso que aconteceu, a separação de um determinado grupo de indivíduos que não eram, obviamente, os hebreus, mas eram os semitas, como eram chamados, esta quinta divisão da civilização Atlante, e que foram levados para o Oriente e acabaram formando os primeiros homens da raça ariana. E depois eles vieram voltando em direção ao Ocidente, até que eles alcançassem aqui o Ocidente, a Europa, as Américas, fazendo todo um deslocamento, ouvintes, que é o caminho que a civilização está fazendo. A civilização está fazendo um caminho do Oriente para o Ocidente. E nós vamos continuar esses temas, ouvintes, quando nós entrarmos aqui na análise dos níveis, né, de evolução das raças e sub-raças, das cadeias, principalmente a transferência da cadeia lunar para a cadeia terrestre. Nós vamos estudar mais com relação aos Manus. Então, o nosso programa Lux Esotérico de hoje está terminando, ouvintes, mas convidamos a todos para nós nos unirmos para finalizarmos esse programa, ouvintes, assim como ele começou, com uma meditação. Convido a todos vocês, vamos nos unir, ouvintes, novamente nessa nossa belíssima egrégora espiritual, sobre os eflúvios dos mestres da grande fraternidade. Vamos uma vez mais conectar a nossa essência, ouvintes, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui com saúde e nos dedicando à nossa natureza espiritual, estudando temas realmente profundos, temas difíceis, ouvintes, mas que são realmente iluminadores do nosso próprio estado, da nossa própria evolução como seres humanos. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos unir em consciência. Vamos buscar dentro dos nossos seres a nossa divindade, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos utilizar o poder das nossas mentes para visualizar, ouvintes, no centro dos nossos corações, a chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Vamos fazer esta joia brilhar, irradiar a sua tríplice emanação, a mesma trindade que brilha. Que essa luz, ouvintes, se expanda pelo nosso corpo, interpenetre todos os nossos órgãos
nos deixe conectado, uma vez, ouvintes, internalizar a nossa consciência, iluminar não só o nosso corpo e ao nosso redor. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais sutil que o éter e mais puro que a neve, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que esta chispa divina brilhe ainda mais com esta bênção que nós transmitimos a vocês, ouvintes, que vem lá do alto, que vem do coração de Deus, que passa pelo coração, pelas mentes dos grandes seres, que passa, ouvintes, por esse humilde sacerdote e que segue até os vossos corações, sempre, ouvintes, no espírito de uma vida cada vez mais ampla, um brilho cada vez mais elevado da nossa consciência, e uma busca cada vez mais sincera, mais humilde e sempre buscando, ouvintes, a sabedoria divina que está dentro de cada um de nós. Então, ouvintes, o programa Lux Esotérica termina aqui e desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Deixamos com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Convidando a todos para se registrarem aí no site da rádio, venham programar as suas músicas preferidas. Nossa rádio pratica com vocês os princípios da nova era. E finalmente, ouvintes, fica aqui o virtual, mas sempre caloroso, fraternal, irradiando muita paz, muita harmonia nesse abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua